A todos a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus inicialmente no livro de Jó, no capítulo 3, a partir do versículo 3, onde Jó diz: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Irmãos, hoje nós vamos começar falando sobre angústias. Nós vemos que nos dias de hoje, o ser humano, ele vive em angústias. Ele vive muitas vezes desesperos. Ele vive muitas vezes em ansiedades. Porque o mundo, as coisas ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor nos querem e nos levam a pensar que nós precisamos conquistar, que nós precisamos conseguir, que nós precisamos fazer a torto a direito, manter o shape, a mesma coisa é estudar, criar filhos e tudo mantendo uma aparência. Enquanto por dentro nós estamos muitas vezes esmagados. Levantamos, colocamos uma máscara de sorriso, colocamos uma máscara de aparência e vamos viver o dia. E muitas pessoas nesses últimos dias, elas querem acabar com a sua vida. Nós vemos o estado de Jó aqui. Jó, ele diz que ele nem queria nem morrer, mas ele não queria nem que ele tivesse existido para viver tudo o que ele passou. Do dia para a noite ele perdeu gado, perdeu riquezas, perdeu fazenda, perdeu filhos. E do dia para a noite ele estava cheio de chagas e úlceras pelo corpo. Nós vemos que do dia para a noite isso aconteceu. E ele vivia em angústia e em desespero a partir daí. Em decepções. Será que não estamos assim? Tristes, amargurados, querendo que a nossa vida acabe, porque perdemos bens materiais. O mesmo aconteceu também com Elias, que se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Mas depois disso tudo, porque ele profetizou, isso não mexeu com Acabe, isso não mexeu com Jezabel, muito pelo contrário, ele foi perseguido. Ele se sentia até mesmo como se não tivesse valido nada o seu ministério. Mas isso tudo, depois disso tudo, um anjo falou com ele e mostrou pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E com a força daquela comida, daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Hoje Deus fala para você: se alimente da palavra, se alimente das promessas, se alimente da vida que é em Deus, em que é em Cristo, porque a tua jornada ainda é longa. Não acabe com a sua vida, não destrua o seu ministério, não acabe com aquilo que Deus colocou em seu coração. A sua vida, ela tem um propósito, você foi criado com um propósito lindo. Um propósito lindo de testemunhar da graça, da bondade, da vida que há em Cristo, que há em Deus, que Ele colocou em ti. A tua jornada ainda é muito longa. Com aquela comida ele caminhou uma longa jornada. Hoje Deus quer que você entenda que a sua jornada é muito longa. Deus tem muita coisa para fazer em ti, através de ti. Muita bênção para te dar e para te fazer ser também um veículo de bênção para outras pessoas. Jó, isso tudo aconteceu com Jó, para que no final ele visse a Deus. Ele vai dizer que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes as lutas, as provas que você está vivendo é para que você veja Deus, para que você sinta Deus, para que você experimente Deus, para que você valorize Deus e valorize tudo aquilo que Ele te deu, porque Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Quem sabe Deus não vai te restituir tudo em dobro, ou em triplo, ou em quadruplicadamente.
Você não sabe, eu não sei o motivo da tua luta, da tua prova, mas é um amadurecimento, é um aperfeiçoamento. E Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada para que não seja para nossa bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jeremias também vai dizer que ele pediu também a morte. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque as suas profecias não se cumpriam, o povo não cria nele. Se não me engano, aqui no capítulo 21. As pessoas não criam em Jeremias, as pessoas não aceitavam Jeremias, ele foi jogado no calabouço. Mas depois todas as suas profecias se cumpriram. E ele entendeu o propósito que Deus tinha para a sua vida. Às vezes você não está entendendo, você está sendo jogado num calabouço, estão caçoando, você está apanhando, estão rindo de ti. Muitas vezes riem de ti na repartição do seu trabalho, estão caçoando de você na vizinhança, estão se reunindo contra ti, muitas vezes em colégio, dentro da sua própria casa, e você está ali firme chorando, se esforçando. Mas lembre-se de que você é um instrumento nas mãos de Deus. Tudo que Ele colocou diante de ti, você está colocando ímpeto, você está colocando êxito, vai ter uma recompensa. Você é um profeta nas mãos de Deus, você é um instrumento nas mãos de Deus, você é uma bênção nas mãos de Deus, ainda que com choro e com lágrimas. Deus tem te usado e te abençoado. E todos aqueles que muitas vezes estão ali sendo pisados, estão ali sofrendo, são aqueles que muitas vezes vão alcançar coisas, experiências, vitórias que muitas vezes ninguém dentro da tua casa alcançou. Ninguém no meio da tua família alcançou. Ninguém no meio dos seus amigos alcançou. Ninguém no meio do seu colégio, da sua repartição alcançou. Porque Deus, Ele não usa ninguém sem primeiro ferir, sem primeiro marcar alguém, sem primeiro experimentar alguém. Toda árvore que dá frutos, ela é ferida. E toda semente que é plantada, antes dela crescer, ela morre. Para que ela seja robusta e crie raízes. Mas como Elias, se alimente da palavra, porque a tua jornada é longa. Veja Deus, mesmo em sofrimento, como Jó. E com Jeremias ali mesmo pedindo a morte, porque aparentemente nada estava se cumprindo. Há um tempo, para que aquilo que Deus te usou dê frutos, se realize, cresça e abençoe vidas. E cumpra propósitos, juízos, vitórias e experiências. Não acabe com a sua vida, não encerre o seu ministério, não morra, não faça mal a si mesmo, porque Deus tem um propósito maravilhoso em ti e para contigo. E quando não você conseguir falar, peça para Deus ler as suas lágrimas, ouvir os seus suspiros, decifrar o segredo, a criptografia dos seus suspiros, das suas lágrimas ou do seu dobrar de joelhos. Que Deus nos abençoe. Deus tem um propósito para a sua vida, a sua jornada é longa. Deus vai te mostrar a sua glória.